Tá dando entrecruzamento aí. Começa agora, na Efraim FM, programa Ecos do Calvário. A palavra que transforma. Reflexões, louvores, entrevistas. Ecos do Calvário, anunciando a palavra de Deus e a volta de Jesus. Apresentação, Pastor José Ivan. Salmos de número 27 nos diz a santa palavra de Deus. O Senhor é a minha luz e a minha salvação. De quem terei medo? O Senhor é a fortaleza da minha vida. A quem temerei? Quando malfeitores me sobrevêm para me destruir, meus opressores e inimigos, eles é que tropeçam e caem. Ainda que o exército se acampe contra mim, não se atemorizará o meu coração. E se estourar contra minha guerra, ainda assim terei confiança. Uma coisa peço ao Senhor e a buscarei, que eu possa morar na casa do Senhor todos os dias da minha vida, para contemplar a beleza do Senhor e meditar no seu templo. Pois, no dia da adversidade, ele me ocultará no seu pavilhão, no recôndito do seu tabernáculo me acolherá. Elevar-me-á sobre uma rocha. Agora será exaltada a minha cabeça acima dos inimigos que me cercam. No seu tabernáculo oferecerei sacrifício de júbilo, cantarei e salmodiarei ao Senhor. Ouve, Senhor, a minha voz, eu clamo, compadece-te de mim e responde-me. Ao meu coração me ocorre, buscai a minha presença. Buscarei, pois, Senhor, a tua presença, não me escondas, Senhor, a tua face. Não rejeites com ira o teu servo, tu és o meu auxílio. Não me recuses, nem me desampares, ó Deus da minha salvação, porque se meu pai e minha mãe me desampararem, o Senhor me acolherá. Ensina-me, Senhor, o teu caminho e guia-me por vereda plana, por causa dos que espreitam. Não me deixes à vontade dos meus adversários, pois contra mim se levantam falsas testemunhas e os que só respiram crueldade. Eu creio que verei a bondade do Senhor na terra dos viventes. Versículo 14. Espera pelo Senhor, tem bom ânimo e fortifique-se o teu coração. Espera, pois, pelo Senhor. Salmo glorioso. É um salmo que anela a presença do Senhor. Vamos orar, falar com o nosso Deus. Você que nesta noite sintoniza a Rádio Efraim 92,1, creia que Jesus responde oração, porque Ele é vivo, Ele é o Deus Todo-Poderoso, Ele é o mediador entre Deus e os homens. Se pedirmos com fé, com um coração quebrantado, Jesus nos ouvirá e nos responderá de acordo com sua vontade. Pai celestial, Deus bendito e glorioso, em cuja presença estamos nesta noite, para te bendizer
e glorificar o teu santo nome, Aleluia. pois tu és o único e verdadeiro Deus. Glória a Deus. Pai querido, abençoa nesta noite os muitos ouvintes que sintonizam a Rádio Efraim 92,1. Que o Senhor console a cada coração daqueles que estão aflitos com os filhos, escravizados no pecado, nos vícios, famílias, pais chorando, que nesta noite a nossa oração, unida com quem está orando conosco agora, o Senhor Jesus possa quebrar estas correntes e libertar esses jovens que estão escravizados por Satanás. Somente o poder do Evangelho, somente o Senhor Jesus pode e quebra toda espécie de corrente. Que a nossa oração chegue à presença do Senhor e o Senhor realize obras portentosas, porque o Senhor é grandioso. Abençoa o irmão Kelly, a sua mamãe, abençoa o irmão Joseph e sua família, pastor Henrique, servo de Deus, meu querido amigo, Deus abençoe a você e sua casa, e os demais irmãos, irmãs, pastor Gildário, pastor Adailton e suas famílias, Deus os abençoe grandemente. Também te peço a Deus pela minha esposa, pelos meus filhos, pelo meu netinho, pelo meu genro, minha nora, que o Senhor os abençoe grandemente, pastor Olavo e família, o nosso pastor presidente, pastor Ivelto e toda a sua família, o nosso querido irmão Marcos, Leonardo, toda a sua família, e também o pastor Jaziel, doutora Silvana e o povo de Deus que sintoniza o nosso programa. Que a bênção de Deus, que o poder do Espírito Santo seja derramado em cada coração. Em nome de Jesus, Pai, opera maravilhas para a tua glória. Amém. 8h13, programa Ecos do Calvário, pela Rádio Efraim 92,1. O nosso programa é toda terça-feira, das 20 às 21 horas. E você pode interagir conosco, mandando sua mensagem de áudio pelos seguintes telefones. O telefone da rádio é o 9929, repetindo, 992 99 73 96. E também para o telefone 9, é o meu, 999 50 82 80. Mande sua mensagem e vamos colocar no ar em nome de Jesus. Vamos louvar a Deus. É importante exaltarmos o nome do Senhor, porque o nosso Deus habita no meio dos louvores. Chile Cavalhais, vendavais. 8h18 em isso ali, quer dizer, em Fortaleza, Joseph, né? A grande Jurema. Quero abraçar meu querido pastor, grande comunicador da Rádio Efraim, pastor Henrique de Castro, gente fina, comunicador fino, um grande coração. Tem o pastor Henrique de Castro, a quem aprendi a amá-lo no Senhor Jesus, um grande amigo, uma pessoa fantástica. Que a bênção de Deus continue derramada na sua vida, da sua família, e que o seu ministério cada dia mais cresça para a glória do nome de Jesus. Glória a Deus. Quero nesta noite também cumprimentar o Joseph, este profissional de alto gabarito, que está conosco nesta noite, e o nosso querido irmão Kelly, que vai trazer agora uma palavra no nome de Jesus. Glória a Deus, louvado seja o nome de Jesus para sempre. Saúdo a todos. Oi? Aperta aí no bichinho. Aonde? Isso. Glória a Deus, problema técnico. Tá saindo? Fala aí. Alô, glória a Deus. Glória a Jesus. Aleluia. Glória a Deus. Bem baixinho. Olha isso aqui mesmo. Glória a Deus. Acontece. Aleluia. Glória a Deus.
Louvado seja o nome de Jesus. Acontece. Aleluia. Saúdo a todos com a bendita e maravilhosa paz de nosso Senhor Jesus Cristo. Graças a Deus. Louvado seja o nome de Jesus, que agora, nesse primeiro programa Ecos do Calvário, desse dia 20 de janeiro, né? Entre trancos e barrancos, pela graça que é em Cristo Jesus, ao vivo, quando são 8 horas e 20 minutos, na Jurema, de onde estão os estúdios da Rádio Efraim. Louvado seja o nome de Jesus. Queridos, mandar meus abraços tradicionais à minha mãe, que está me ouvindo nesse momento, cadeira cativa do programa Ecos do Calvário, desde seu começo, e também ao Eude, o rapaz cheio de saúde, e a todos que estão ouvindo o programa Ecos do Calvário. Nesse momento, numa rápida reflexão, vamos a um texto bastante conhecido até, Efésios capítulo 2, versículo... vou começar pelo 7 até o 10. Diz a palavra de Deus: para mostrar nos séculos vindouros as abundantes riquezas da sua graça pela sua benignidade para conosco em Cristo Jesus. Porque pela graça sois salvos por meio da fé, e isto não vem de vós, é dom de Deus. Não vem das obras para que ninguém se glorie, porque somos feitura sua, criados em Cristo Jesus para as boas obras, as quais Deus preparou para que andássemos nelas. Aleluia! Quero imaginar uma coisa. Algo que as pessoas, elas não refletem quando dizem que Deus, ele apenas exige de nós boas obras e não interessa a fé que você tenha. Veja uma coisa até sociológico. Quando a pessoa, ela ajuda a outra, ela pode ajudar por N motivos. Não porque necessariamente seja uma pessoa boa de coração. É até chocante falar isso, mas é uma verdade. Preste atenção, por exemplo, em pessoas que vivem dizendo que fazem caridade, que amam, que gostam de cuidar das pessoas. Às vezes se exibir na rede social. Mas não está fazendo bem a outra pessoa? Como é que essa pessoa não pode ser boa? É porque ela procura holofotes. Outra pessoa pode ajudar a pessoa simplesmente para um certo domínio sobre um determinado grupo de pessoas, e aí sociologicamente tem N caminhos, né? Aí, político, financeiro e etc. A Bíblia, ela fala que não vem das obras para que ninguém se glorie. Sabe por quê? Porque a pessoa, quando faz boa obra a outra pessoa, na verdade, ela tem dois objetivos: dizer que é boa e dominar sobre outros. Meus queridos, se Deus, ele, no Antigo Testamento, usou uma jumenta para falar com um desviado, Deus pode usar qualquer pessoa. Por isso que nós, em determinada parte da nossa vida, a gente tem, em algum momento, gratidão até uma pessoa que não seja cristã, que Deus a usou. Não estou dizendo que as pessoas que não conheçam a Cristo não tenham capacidade legítima de fazer o bem, mas um bem do fundo do coração.
como no caso, por exemplo, de Atos capítulo 10 e 11, cujo centurião, ele não conhecia Jesus, mas era uma pessoa de excelente índole. A partir daí, vemos uma realidade clara. Primeiro, ensinar a Pedro a não ter preconceito sobre pessoas de outras partes, de outros lugares, porque o evangelho não é apenas para o judeu, também era para o gentio. E segunda, e mais importante, para o mundo gentio, é de que Jesus, ele se aliancia com aqueles que ouvem a palavra e creem. E olha que Cornélio tocou o coração de Deus com as boas obras que ele fazia. Aí temos uma questão. Se Cornélio ele fazia obras que tocavam o coração de Deus, de tal forma que Deus envia um anjo e diz isso a ele, porque o anjo ordena para que Pedro venha, não apenas para ensinar Pedro que os gentios eles devem ser alcançados com o evangelho, é para ensinar também o gentio de que o princípio inegociável de Deus é a fé em Jesus Cristo, não por boas obras. Sabe que algumas pessoas, elas procuram fazer boas obras porque elas sentem no seu coração uma coisa boa? E aí, sentindo essa coisa boa, estão pensando que estão indo no caminho certo. A sinceridade, o amor que essas pessoas produzem, não podem produzir salvação a elas. Porque elas estão fazendo aquilo para agradar o ego. Então é necessário aceitar a Jesus para fazer legítimas e verdadeiras boas obras, porque já não fazem pensando em si, fazem porque não mais vivem elas, mas Cristo vive nelas. E fazem as boas obras são instrumentos de bênção de Cristo Jesus para abençoar outras pessoas. Portanto, meus queridos, boas obras não salvam por isso, mas salvam através da pessoa de Jesus Cristo. Quando você se aliancia com Cristo, você faz boas obras porque você sente a salvação em Cristo Jesus e aí você dá o devido fruto de arrependimento. Essa é a grande diferença. Boas obras sem Cristo para encher o ego. Boas obras com Cristo para que justamente seja provado que você está dando frutos de arrependimento para a vida eterna. Pastor José Ivan. (20h28) na Grande Jurema, e vamos continuar louvando a Deus. Ouviremos agora o Grupo Logos, expressão de louvor. Eu compartilho com todos os ouvintes da Rádio Efraim, programa Ecos do Calvário, apresentação, pastor José Ivan. Bendito seja o nosso Deus, programa Ecos do Calvário, pela Rádio Efraim 92,1, conectando você a Jesus. Nosso telefone para você entrar em contato, mandar uma mensagem de áudio, contar um testemunho, é o 999 50 82 80. E o da rádio é 99299 7396. Bendito seja Deus. Vamos continuar louvando a Deus e já estaremos abordando os Salmos 27, onde o salmista anela pela presença do Senhor. E nós só venceremos se a presença do Senhor estiver conosco, porque sem Jesus nós não venceremos
coisíssima nenhuma. Sem Jesus, nós fracassaremos. Com Jesus, nós somos mais do que vencedores. Luiz de Carvalho, Bíblia Sagrada. Bíblia Sagrada, és a palavra de Deus, és o livro da jornada dos que seguem para o céu, és a carta enviada. Glória a Deus, a Bíblia Sagrada, a palavra de Deus, verdadeira, fiel. A palavra do Senhor é absoluta, é inerrante, é inspirada. Deus a preservou. Hoje temos mais de 5.000 manuscritos do Novo Testamento. Interessante é que nas cavernas de Qumran foram encontrados vários manuscritos da Bíblia. Aliás, só faltou o livro de Esté, mas o restante foram encontrados por um beduíno. É a palavra do Senhor que transforma. A Bíblia Sagrada revela o Senhor, o nosso Deus, como nosso Salvador, como nosso Senhor. E dizer o pastor Antônio Gilberto: ler a Bíblia para ser sábio, crer na Bíblia para ser salvo e praticar a Bíblia para ser santo. Então, leia a Bíblia, creia na Bíblia, pratique a Bíblia e você verá a glória de Deus, a bênção de Deus. Meus amados irmãos, nesta oportunidade, nós lemos o Salmos número 27 e vamos falar sobre ele com a graça de Deus, com a ajuda do Espírito Santo. O salmista Davi, no versículo 1 do capítulo 27, ele diz: o Senhor é a minha luz e a minha salvação. De quem terei medo? Nós entendemos que com Jesus nós estamos na luz, somos filhos da luz. Jesus é a luz verdadeira. E quando a luz chega, as trevas são dissipadas. Quantas vidas hoje que estão escravas do pecado, na promiscuidade, numa vida de negridão espiritual, sem paz, sem salvação. Você, nesta noite, que está nos ouvindo, no seu carro, a sua residência, seu apartamento, é fundamental você vir para Jesus e toda esta negridão que está na tua alma será repreendido pelo Senhor Jesus. A luz do Evangelho entra no teu coração e erradica da tua alma toda sujeira, toda negridão, porque a palavra de Deus é poderosa, Jesus é poderoso. Então o salmista diz: o Senhor é a minha luz e a minha salvação. Jesus é o único que salva o ser humano dos seus pecados e assegura-lhe a salvação, a vida eterna, o registro do seu nome no livro da vida. Então, ele é a nossa luz, a nossa salvação. Vamos temer a quem? O nosso Deus é quem nos protege, é quem nos guarda. E eu sempre digo, reitero dizendo, algo só nos atinge, só nos acontece se Deus permitir. Se Deus não permitir, nada nos atingirá. Os dardos inflamados de Satanás não vai nos atingir, porque temos do Senhor a proteção. A mão do Altíssimo está sobre nós, sobre a igreja. Portanto, o Senhor é a minha luz, eu não estou em trevas, porque recebi a Jesus como meu Salvador. Ele é o meu Senhor, é a minha salvação.
salvação exclusiva, restrita em Jesus. De quem temerei? De quem irei ter medo se Jesus está comigo, irmão Kélio, e está conosco? Glória a Deus. Que é isso? Há aquelas pessoas que recebem a iluminação errada. E toda vez que uma pessoa recebe uma iluminação errada, ela vai para o céu errado porque está crendo no Jesus errado. O Senhor, sendo a luz e a salvação, sempre vai nos conduzir no caminho correto. E o que é necessário para você obter o Jesus verdadeiro? É aceitar a Jesus Cristo como Senhor e Salvador, baseado em 2 elementos que o próprio Cristo coloca: arrependei-vos e crede no Evangelho. Pastor José Ivan, uma das coisas que eu acho que está sendo terrível dentro do contexto de igreja, sabe o que é? É as pessoas simplesmente crendo, mas não se arrependendo. Porque quando Jesus ele coloca primeiro arrepender-se para depois crer no Evangelho, é de que a pessoa precisa reconhecer que ela é impotente para se salvar. E ter aquele momento que verdadeiramente ela cai em si, tal como o filho pródigo arrependido, e ele se voltou para o pai. Por que ele se voltou para o pai? Primeiro ele teve que se arrepender. Agora, infelizmente, nessa onda muito cultista, parece que o arrependimento ele é um pouco estorvível. Eu não falo que eles estão totalmente errados quando dizem que a pessoa pode melhorar de vida. O problema é como eles fazem. Se você pega uma parte do Evangelho e simplesmente uma parte do Evangelho você rejeita, você terá simplesmente derrubado toda a essência do Evangelho. A essência do Evangelho é simplesmente o bom viver. Mas se você não tem um bom viver sem arrependimento, como é que a pessoa ela vai realmente ter um bom viver? Como é que a pessoa ela vai poder reagir contra o mal se não há fruto de arrependimento? Porque o fruto de arrependimento traz que a pessoa ela precisa do amor de Jesus, gerando a fé necessária para que ela aceite a Cristo e ser lavada e redimida no sangue de Jesus. Agora tem gente que, coach, você vai conseguir? Não, ela não vai conseguir nada. Porque se ela não pega a essência do arrependimento e ela dá o fruto de arrependimento através da fé em Cristo e do mudar de viver, deixando de ser velha criatura para ser uma nova criatura, não vai adiantar nada. Ela pode até conseguir altas coisas, altos cargos, alto isso, alto aquilo. Mas, pastor, o que é que acontece? Infelizmente, o destino da alma dessa pessoa vai continuar sendo o inferno. É essa a questão. A questão, coach, é que ele elimina o arrependimento. Elimina aquela sensação de urgência de que a pessoa precisa deixar o pecado para dar fruto de arrependimento. É aí que está a coisa, pastor. E aí, como é que a pessoa vai poder dizer o primeiro versículo? O Senhor é minha luz e minha salvação. A quem temerei? O Senhor é a força da minha vida. De quem me recearei? E sem fruto de arrependimento? Fica difícil, né, pastor? Na verdade, difícil não. Impossível de ser salvo. Porque em Cristo Jesus é que a pessoa se torna uma nova criatura, pastor José. Glória a Deus. Você crendo em Jesus, você está na luz. Tem a salvação. É a fortaleza de Deus na sua vida. Então você estando em Deus, o versículo 2 diz assim: quando os malfeitores me sobrevêm para me destruir, eles é que tropeçam e caem. Glória a Deus. Você está em Deus.
Você está em Cristo, está na luz. O Senhor é o teu Salvador. Você confia nele. Ele é a tua fortaleza. Quando os inimigos projetam destruir a tua vida, eles tropeçam nas suas próprias armadilhas e caem. Deus guarda o seu povo. Deus protege a sua igreja. O mal levanta-se, mas não prepondera contra a igreja do Deus vivo. Agora, é fundamental, é essencial, a igreja está em obediência a Deus e à sua palavra, rejeitar os ensinos contrários à palavra de Deus e se colocar na presença do Senhor com verdade, em espírito. Assim sendo, o mal que vem contra ti, as armadilhas que são postas no teu caminho, Deus te guarda. Não vai ser atingido você pelo inimigo. Você tem a proteção divina. Diz a Bíblia Sagrada, o anjo do Senhor acampa-se ao redor dos que o temem e os livra. Então, Deus nos protege. Eu volto a reiterar, algo só nos atinge, só nos acontece se o Rei da Glória, se o Deus Todo-Poderoso permitir. Se Ele não permitir, nada nos acontecerá, porque Ele é o Deus que controla todas as coisas e Satanás está debaixo do senhorio de Cristo. Ele não pode ir além do que Deus demarca, como fez com Jó. Tu só pode ir até aqui, daí não tens autoridade nem permissão para atingir a Jó. É por isso que eu digo e reitero, algo só nos acontece se Deus permitir. Então, os inimigos que se levantam contra nós, contra a igreja, contra o servo de Deus, contra a serva de Deus, se você está em comunhão com Deus, na dependência de Deus, você vencerá em o nome de Jesus e os inimigos serão envergonhados e fugirão da sua presença. Louvado seja o nome de Jesus. O versículo 3 diz assim, ainda que um exército se acampe contra mim, não se atemorizará o meu coração. E se estourar contra mim a guerra, ainda assim terei confiança. Aqui eu me lembro quando o exército veio contra o profeta Eliseu. Geazi, quando sai da casa de Eliseu, percebe que há o exército inimigo contra o Eliseu, o profeta de Deus. Eliseu tinha tanta confiança em Deus, estava na luz, estava com Deus, a fortaleza do Senhor estava na vida de Eliseu. E Eliseu, Senhor, abre os olhos de Geazi, porque quando Eliseu sai, realmente ele percebe, ele vislumbra o exército inimigo, mas também ele presencia o exército celestial que veio trazer a bênção, a vitória ao profeta Eliseu. É assim. Então, todo aquele que serve a Deus é vitorioso. Passa lutas, passa. Adversidades, passa. Vendavais, passa. Mas com Jesus, nós sobrepujaremos todo obstáculo que for colocado no nosso caminho, porque estamos na dependência do Espírito Santo. Para concluir, eu quero tragar mais uma palavra e vamos já encerrar 8:09. Aleluia! Que é isso mesmo. Você quer imaginar que, já tocou no assunto, Geazi, ele andava com um profeta. Geazi, ele estava aprendendo com um profeta. Mas Geazi não era entregue ao Deus do profeta. Porque Geazi era daquele tipo de assistente que, sinceramente, ninguém quer ter do lado. O rapazinho só pensa em
Money. Finanças. E ele não crê no Deus provedor. Sabe o que acontece no tempo de hoje? É gente dizendo, isso é um sucesso, isso é isso, é aquilo. Você tem que fazer isso assim, assim, assado, participar disso, daquilo outro. Você não está ensinando espiritualidade. Você não está ensinando que Deus está provendo. Simplesmente está dizendo o seguinte, Deus é o ser da Bíblia maravilhosa. Faz assim, ps, 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 ps. E aí surge bênção. Contrário. Quando a pessoa, ela aceita Jesus, ela é transformada pelo Evangelho, ela pensa em servir ao Senhor, inclusive com suas finanças, ela é profundamente abençoada, não porque dá finança, dá dinheiro, mas é porque ela tem a intenção de ter um compromisso com Deus, de ajudar, de ir, de saber que aquela obra é séria e de que está ajudando as pessoas a sair do inferno. Não porque o coach, isso, aquilo outro. Não. Você tem a edificação, a consolação e a exortação dada por quem? Pelo Espírito Santo de Deus. Por quê? Porque a palavra de Deus é baseada nesses três principais pilares. E agora tem gente que retira um, retira outro, por isso que cai. E muita gente, infelizmente, tem caído muito. Por quê? Não é Jesus. Ele pensa que a obra é dele. Não pensa que o dono da vinha vai cobrar. Ele pensa que a igreja é dele, não é de Jesus. Pastor José Ivan, vamos orar? Para concluir, o versículo 14. Você que está passando por lutas, adversidades, observe o conselho da palavra de Deus. Espera pelo Senhor, aquieta a tua alma, tem bom ânimo e fortifique-se o teu coração. Espera, pois, no Senhor. O Senhor é verdadeiro. Ele cumpre a sua palavra. Espere nele, creia nele. Não desanima na jornada. A jornada é difícil? É. Tem espinhos? Tem. Mas se você colocar o seu coração e os seus olhos fitar em Jesus, você vai vencer todas estas adversidades. É enfermidades? Jesus cura. Espera no Senhor, confia no Senhor, te anima, busca o Deus Todo-Poderoso. Ele tem o poder de repreender toda espécie de enfermidade. Vamos orar agora e vamos orar por você, para Deus repreenda essa enfermidade e trazer paz ao seu coração. Deus bendito e eterno, a tua palavra nos assegura que tu és o nosso Senhor, és a nossa fortaleza. Aleluia. E por isso nós não temeremos o que possa fazer conosco os inimigos. O nosso Deus é o Todo-Poderoso, tremendo. O nosso Deus é varão de guerra. O nosso Deus cura as enfermidades. Aleluia. Nesta noite, meu Senhor, alguns que estão nos ouvindo agora que estão enfermos, aleluia, que estão enfermas, nós, em o nome de Jesus, repreendemos toda a espécie de enfermidade, em qualquer parte do corpo que esteja esta enfermidade. Nós cremos no Deus que cura, no Deus que opera maravilhas. Jesus curou no passado e cura nos dias de hoje, porque nele reside a imutabilidade. Toda enfermidade de qualquer procedência seja agora repreendida em nome de Jesus. Que a cura divina, que a paz de Deus inunde o teu coração, que a alegria do céu inunde a tua alma e você possa dizer com muita alegria e com muito gozo: até aqui o Senhor tem nos ajudado, porque Deus é fiel, Deus é provedor, Deus controla as nossas vidas, Deus nos protege, Deus nos dá o fôlego de vida, Deus nos dá oxigênio para respirarmos, Deus nos protege das ciladas de Satanás, Deus revela-nos
a sua vontade. Então continue na sua presença, confiando em Deus, amando a Jesus, pregando a sua palavra, tendo comunhão com Deus, sendo obediente a Deus da palavra e a palavra de Deus, e você verá o agir de Deus na tua vida, você verá a bênção de Deus na sua vida, você verá as enfermidades sendo repreendidas, você verá os seus filhos, seus familiares que estão oprimidos pelo diabo, sendo libertos pelo poder de Jesus, mas você precisa buscar a Deus e ser um instrumento nas suas mãos. Deus abençoe a todos, em nome de Jesus, que nós tenhamos uma noite abençoada, uma noite tranquila e serena e um sono reparador. Pai glorioso, Pai santo e justo, em nome de Jesus, recebe a nossa oração. Amém. Amém. Glória a Deus. O senhor vai encerrar, né? Semana que vem e tal. Não? Posso? Conclusão do programa Ecos do Calvário, na terça-feira, com a permissão de Deus, às 20 horas, estaremos aqui na Rádio Efraim 92,1. Até lá, em nome de Jesus. Sem a presença de Jesus, é triste o choro. Mesmo em companhia de alguém, mas se esse alguém não é Jesus, Deus alcança. Eis que de repente o mestre chega, com sua voz suave e meiga, transmitindo a paz. Viajantes sem luz, consolados por Jesus, já não lamentam mais. O programa Ecos do Calvário, apresentado pelo pastor José Ivan, vai ficando por aqui. Mas a mensagem do Senhor continuará ecoando no seu coração. Na próxima terça-feira, a partir das 20 horas, estaremos de volta aqui na Efraim FM.